dos fariseus e dos herodianos a respeito do tributo a César, se era lícito ou não pagar tributo a César. Do 18 ao 27, a gente leu e também veremos aí a pergunta dos saduceus a respeito da ressurreição. A primeira pergunta que a gente precisa fazer e responder no texto é: qual é o ponto, qual é o elemento incomum nessas três passagens aí, né? O que liga essas três passagens aí, esses três episódios aí envolvendo Jesus e a liderança religiosa da sua época. A gente vai ver que nesses três episódios aí há uma série de embates, né? De debates, né? De conflitos entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. A gente vai ver aí que há uma série de perguntas, né? Capciosas, maldosas, que a liderança religiosa ali fará a Jesus com o intuito ali de apanhá-lo em algum erro, né, e futuramente poder acusá-lo e prendê-lo e matá-lo. A gente vai ver o tempo todo ali se aproximando de Jesus, fariseus, saduceus, herodianos, enfim, a liderança religiosa de Israel se aproximando de Jesus, a fim de, por meio de perguntas capciosas, pregar uma armadilha em Jesus, deixar Jesus ali contra a parede, deixar Jesus ali sem resposta ali, né? A pergunta que a gente vai tentar responder também é o que motiva essa investida dos líderes religiosos contra Jesus. E a gente precisa dar um passo para trás e entender o contexto anterior, né? Imediatamente anterior ao capítulo 12, né? O que acontece lá no final do capítulo 11? A gente vê ali que os líderes religiosos, lá no versículo 27 do capítulo 11, eles se aproximam de Jesus, né, os principais sacerdotes ali, os escribas, os anciãos, e eles vão fazer uma pergunta para Jesus, né? E a pergunta que eles vão fazer para Jesus é: Jesus, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Com que autoridade você faz, né, o que faz? Né? E Jesus, né, ele responde a essa pergunta com uma outra pergunta. Lembra que Jesus vai falar assim: olha, eu até respondo a pergunta de vocês, desde que vocês me respondam também uma pergunta. Jesus faz uma pergunta para eles. E a pergunta de Jesus é: o batismo de João era dos céus ou era dos homens? E aí o texto lá vai dizer para a gente que aqueles líderes religiosos ali, eles se reúnem entre si, né? Eles vão para um canto, se reúnem e ficam pensando: olha, se nós respondermos ali que o batismo de João era do céu, ele vai nos perguntar: então por que vocês não creram em João, que falava de mim? Mas se nós respondermos que era dos homens, aí o texto vai dizer que eles temiam o povo, né? Porque eles criam em João. Então reparem que eles ficam assim num beco sem saída. E eles voltam a Jesus e dizem assim: não sabemos. Então qual é o ponto aqui? O que Jesus acabou de fazer? Jesus, por meio de uma pergunta, deixou aqueles homens sem resposta. Jesus, por meio daquela pergunta brilhante ali, deixou aqueles homens contra a parede, né? Jesus pregou-lhes uma peça, Jesus pregou neles uma espécie de armadilha, de modo que aquilo os constrangeu, eles não tiveram resposta. E ao longo de todo o capítulo 12, você vai ver o tempo todo a liderança religiosa tentando pagar, né, ou fazer com que Jesus pagasse na mesma moeda, tentando fazer perguntas capciosas a Jesus, tentando fazer com que Jesus ficasse também contra a parede, também sem resposta, também constrangido. Então a ideia é de que eles estavam ali tentando devolver o constrangimento. E por meio dessas perguntas ali, deixar Jesus sem resposta e arrumar um meio de prender Jesus e futuramente acusá-lo e por fim de matá-lo, né? Essa é a ideia assim, né? O grande barato, nós já sabemos, é que Jesus ele nunca fica sem resposta. Jesus nunca fica contra a parede. Jesus sempre tem uma brilhante e sábia resposta para dar aos seus opositores. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Versículo número 1 começa dizendo assim: Jesus começa aí, como eu disse, denunciando por meio de uma parábola a liderança religiosa da sua época ali. Vai dizer assim no versículo 1: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. É interessante que o texto começa dizendo aqui que Jesus ele se utiliza aqui, né, de uma parábola. Jesus conta a famosa parábola dos lavradores maus, né? Antes de mais nada, a gente precisa relembrar aqui e entender que era uma parábola, né? Uma parábola
era, em tese, a princípio, uma história, entre aspas, tá? Fictícia, mas que retratava uma realidade, retratava algo da vida real, uma realidade, de fato, ali, especialmente da vida cotidiana, né? Representava ali, de fato, uma realidade que acontecia, né? E era muito comum nas parábolas que Jesus contava, Jesus se utilizar ali de personagens, né? E geralmente esses personagens representavam pessoas da vida real e que por vezes também eram pessoas ali que estavam ouvindo Jesus. Geralmente nas parábolas de Jesus, muitos dos personagens que ele usa ali são os seus próprios ouvintes ali. E quem estava ouvindo Jesus nessa ocasião era exatamente aqui os líderes religiosos. De modo que Jesus está aqui por meio dessa parábola e usando alguns dos seus personagens aqui, apontando e dando um recado à liderança religiosa daquela época. Tanto é que o texto lá no versículo 12 vai dizer que eles perceberam que aquela parábola Jesus contara mirando neles, né? A ideia é essa. Jesus contava a respeito dele, né? A gente vai dizer que eles compreenderam que era contra eles que Jesus proferira aquela parábola. Então Jesus se utiliza de personagens para, de fato, mandar um recado, ou de fato mirar ali nos seus ouvintes, que no caso aquela parábola contada para os seus opositores aí. Né? O texto vai dizer para a gente aí, né, continuando, que a parábola, né, que esse homem ele planta uma vinha, ele cerca essa vinha de uma sebe, ele edifica um lagar e constrói uma torre. Né? Eu trouxe uma imagem aqui para a gente ver. Né? Essa aqui era basicamente uma vinha, é uma plantação de uvas, né? uma videira, né? Um vinhedo ali onde se plantava uvas, com o objetivo principal ali era para a produção de vinho, né? Essa era a ideia ali, né? O texto vai dizer que ele cercou a vinha de uma sebe basicamente é uma cerca, né? É a ideia de uma cerca de planta viva, né? A ideia é essa, né? Se utilizava sebes ali, né? Para poder delimitar um território, né? Uma propriedade, né? E proteger naquela propriedade ali, aquele território ali, né? E o texto diz também que ele edifica uma torre, né? A ideia de uma torre, aqui ficava uma espécie de torre de vigia, né? Basicamente ficava um vigia aqui, e esse vigia ele alertava os trabalhadores locais ali embaixo sobre a possível presença de invasores, né? Como animais ou como ladrões mesmo. Então ali o vigia tinha essa função, né? Ele cita aí a ideia de uma torre também. E por fim o texto diz aí que ele constrói um lagar. Basicamente um lagar era um local onde ali existia um maquinário para a produção de vinho, né? Reparem que o lagar ele é composto aqui, né, pelo menos nessa foto, de duas covas, né? Aqui a primeira cova era onde as pessoas ali pisavam as uvas, a fim de que o suco, né, descesse para aqui, a fim de que o suco fosse recolhido, né, de fato, e aí usado na própria produção de vinho, né? Deixa eu dizer para a gente aí que ele arrendou, né, essa vinha aos lavradores e ausentou-se do país. Naquela cultura era muito comum quando donos de grandes propriedades viajassem ou fossem morar em locais mais distantes, eles alugassem, né, arrendassem ali aquela propriedade a trabalhadores locais que permaneceriam ali. E a ideia era de que esses trabalhadores eles cuidariam daquela vinha, eles fariam, obviamente, o uso daquela propriedade, eles reteriam para si parte da produção, mas como a vinha não era deles, assim, do dono, que foi viajar ou morar longe, eles dariam ou pagariam parte, usariam ali a vinha como pagamento, né? Parte da produção seria dada em pagamento ao dono ali. Até hoje você tem no Brasil a profissão ou a ocupação de meeiro, né? Meeiro é basicamente isso também, né? Um trabalhador que cuida de uma grande propriedade ali, e ele divide a produção com o dono da terra. Por isso que o nome é meeiro, né? É de meio a meio. Então, basicamente, você tem até hoje essa ideia de pessoas que vão para outro lugar ou moram longe, ou tem muitas propriedades, não tem como administrar todas, elas ali delegam ali a administração da propriedade a pessoas que moram ali próximo à propriedade, e aí divide-se a produção. Mas o ponto é que aqueles trabalhadores, para quem esse homem alugou essa propriedade, né, arrendou, eles deveriam pagar pelo uso da propriedade com parte da produção de vinho ali daquela vinha, tá? A ideia basicamente é essa, né? O texto vai dizer para a gente, continuando, que no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, versículo 3, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio.
De novo lhes enviou outro servo, e eles os bordoaram na cabeça, o insultaram, ainda lhes mandou outro, estes mataram, muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. É interessante que o texto vai dizer que no tempo da colheita ele envia um servo, né? A ideia de que um servo era como se fosse um funcionário ali, que fosse ali de fato buscar o pagamento do seu dono, né? do seu patrão, né? Fosse até aquele local distante e resgatasse ali aquilo que foi acordado com aqueles trabalhadores ali. O texto diz que por diversas vezes, né, vários servos foram enviados, eles foram espancados, esbordoaram a sua cabeça, lhe mandaram embora, os humilharam, mataram, servo por servo, e assim sucessivamente os servos eram ali desprezados, rejeitados e mesmo mortos ali. O ponto é que aqueles trabalhadores ali não cumpriram com o seu acordo com o dono, essa é a ideia. Irmãos, a gente precisa entender agora qual é o significado dessa parábola até aqui, tá bom? O texto começou dizendo aí que um homem ele plantou uma vinha. Segundo a maioria dos comentaristas, essa parábola aqui, Jesus ele tem como referência aqui a passagem de Isaías, capítulo 5, tá? que vai dizer algo muito parecido, a linguagem é muito parecida com a parábola que Jesus retrata aqui. Eu trouxe aqui para a gente. Reparem como que o Isaías capítulo 5 ele vai falar de maneira muito semelhante à parábola contada por Jesus. Ele vai dizer assim, ó, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Edificou nela uma torre, a mesma torre que aparece aqui, e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Reparem a semelhança da linguagem, né, entre a parábola aqui e o próprio texto de Isaías, capítulo 5. Né? A ideia, portanto, meus irmãos, aqui de essa vinha representava a nação de Israel, o povo de Israel. E esse homem que plantara a vinha aqui representava o próprio Deus que plantou, né, que criou um povo para si, o povo, né, de Israel. E Deus, a ideia de que Deus esperava que o seu povo, Israel, produzisse uvas boas, né, produzisse bons frutos. Mas o povo produzia apenas uvas bravas, uvas amargas ali, né? A ideia de que Deus esperava do seu povo obediência, santidade, o cumprimento da lei, a obediência à lei. Mas com o tempo o povo não cumpria a lei como deveria, não produzia frutos de obediência e dava, portanto, uvas bravas ali, amargas ali, né? Israel acabou com o tempo, nós sabemos da história, produzindo apenas desobediência, né? Idolatria muito forte ali. Então você vê que Deus esperava da sua vinha bons frutos, mas acabou colhendo ali uvas bravas, ali, uvas amargas ali, né? O texto diz aí que ele, na parábola, né, que ele arrendou a vinha a uns trabalhadores locais, né? É interessante que Deus, na história de Israel, ele também confiou o seu povo a autoridades, né, a líderes ali, né? Sejam eles os reis, os sacerdotes. Mas é muito comum você ver na história de Israel que esses líderes ali, que deveriam ali estimular o povo à santidade, à obediência, a extrair bom fruto do seu povo, né, daqueles que estavam sob a sua liderança, eles mesmos serem mais exemplos de líderes, eles mesmos levarem o povo à idolatria. Quantos reis levaram o povo à idolatria? Sacerdotes que não cumpriam o seu ofício da maneira adequada. Então você vê que Deus ele confiou ali o povo a lideranças que não cumpriram de fato ao seu chamado, ao seu objetivo ali. Né? Então reparem que, assim como aqueles lavradores, os líderes de Israel também não cumpriram o seu papel para o qual foram chamados ali. Né? E a ideia aqui é de que Jesus está apontando para aqueles líderes religiosos da sua época. Da mesma forma, aqueles líderes religiosos da sua época, ali de Jesus, faziam o povo tropeçar, faziam o povo pecar. Não eram exemplos, de fato, de liderança para o povo de Deus. A ideia de que eles ali, os fariseus, os saduceus e a liderança religiosa da época, eles eram os lavradores maus. Né? A ideia de que eles não eram a liderança
que deveriam ser, né? O texto diz para a gente também na parábola que ele enviou servos. É interessante que ao longo da história de Israel, Deus enviou profetas, lembra? E para corrigir o seu povo, para corrigir a liderança do seu povo, e a ideia de que esses profetas, eles tinham a missão, né, o objetivo de fazer com que o povo voltasse ao arrependimento, né, se arrependesse, voltasse para a lei, obedecesse ao Senhor, produzisse bons frutos. A ideia é essa, né? Tanto é que Jeremias, lá no capítulo 7, versículo 25, 26, ele traz a ideia de que ele associa a ideia de profetas com servos, né? A mesma linguagem que da parábola. Ele vai dizer assim, ó: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Aí vai dizer assim, ó: mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Reparem que ao longo do Antigo Testamento, à medida que os profetas eram enviados, como na parábola aqui, que os servos eram enviados e maltratados e rejeitados, muitos profetas foram também enviados e foram rejeitados, foram maltratados, muitos foram mortos. Então reparem que o paralelo tem a ver com isso, né? Esses servos representam ali os profetas, né? E Jesus mesmo vai dizer, lá em Mateus 23, 37, a respeito da liderança ali religiosa, dizendo assim, ó: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. E lá aos escribas, né, e fariseus, lá no versículo 31 desse mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó: assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Então, reparem que aqueles antigos líderes de Israel, né, os antigos servos, né, de Israel, os antigos profetas, eram mortos pela liderança da época, e aqui está dizendo que aqueles líderes da época de Jesus ali eram filhos daqueles que mataram os profetas. Estavam fazendo a mesma coisa, né, com os que eram enviados, e fariam com Cristo também, pois o matariam, né, a ideia é essa, o levariam à morte. Então reparem o paralelo até aqui, ok? Todo mundo entendeu? Versículo 6, a parábola continua: restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho, né? A ideia agora, meus irmãos, é de que esse dono ele envia alguém mais importante, né? Mais importante do que os servos era o próprio filho do dono. Da mesma forma que a gente sabe que esse filho amado aqui representa o próprio Cristo, como nós veremos, ele é mais importante do que os antigos profetas que foram enviados ao povo de Israel. A ideia de que o filho ele tem mais direitos do que os servos, né? Ele é o filho do dono. Ele tem direitos legais sobre a vinha que os servos não tinham. Ele tinha direitos diretos sobre a vinha aqui, né? A ideia é essa: Jesus é esse filho amado enviado por Deus, né? E pelo dono da vinha aqui. Então a ideia de que o esperado era de que aqueles homens respeitassem o filho do dono, mais importante do que os servos. E o 7 continua assim: mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Interessante, meus irmãos, que o texto diz aí, né, que eles... É interessante a linguagem, né? Diz aqui: os tais lavradores disseram entre si. Né, a ideia de que ele é de crime premeditado aqui, né? De que eles se reúnem, né, eles tramam um plano. Né, e é muito comum você ver no Novo Testamento os líderes religiosos tramando entre eles, né, para matar Jesus, às escondidas ali, buscando um meio, um plano de matar Jesus. A própria linguagem que Cristo usa aqui é interessante, né, que é a ideia de crime premeditado, planejado aqui, né? E eles fazem isso o tempo todo mesmo, né? Eles se reúnem a fim de matar Jesus, né? E deixa eu dizer que o plano era exatamente isso, né? Vamos, matemo-lo e a herança será nossa. Por que a ideia era matar o filho desse dono da vinha? Naquela época existia uma lei, né, judaica da época que dizia o seguinte: que se uma propriedade não fosse reivindicada pelo dono, não fosse requerida pelo dono, ela era considerada sem dono. Então qualquer um podia ali tomar posse. Então aqueles homens, sabendo disso, eles pensam: se nós matarmos o filho do dono da vinha, nós poderemos, por fim, tomar essa vinha para nós, né? A ideia é essa, né? Porque eles sabiam dessa lei. Então a ideia é de que eles poderiam ali considerá-la, a vinha, como de sua agora propriedade, uma vez que o filho estava morto ali. E de fato vão fazer isso, né? O outro vai dizer: e agarraram-no, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. É interessante como Jesus descreve que é a sua própria morte, né? De fato, os líderes religiosos denunciariam Jesus perante as autoridades romanas
que de fato o matariam, o agarrariam e o de fato lançariam para fora de Jerusalém. É interessante, né? E como Jesus estivesse dizendo assim, eu sei que vocês vão me matar. Eu sei que a ideia de que esse filho do dono da vinha é ele, é o próprio Cristo aqui se descrevendo, né? E no 9, Jesus fala sobre o juízo de Deus, né? Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. É interessante que a ideia de que o juízo de Deus iria chegar. Deus iria dar a devida paga aos seus opositores ali, né? E aí no 10 e 11, Jesus ele continua falando sobre a pedra angular, né? A pedra principal, complementando aí a parábola. Vai dizer assim, ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É interessante que Jesus cita agora, portanto, a própria Escritura. Ele vai começar dizendo assim, ainda não leste esta Escritura? E o versículo que ele vai citar aqui, né, a passagem, é o Salmo 118. Né? É interessante, né, o Salmo 118, lá no versículo 22, é exatamente a mesma, ele está citando, né, mesmo versículo, né, praticamente. E qual é o contexto daquele salmo ali? Você tem a nação de Israel, né, representado pelo rei ungido, né, o rei de Israel, e ao redor de Israel ali, se você ler o salmo, você vai ver que o salmista está dizendo ali que as nações o cercaram. Então, há nações cercando o rei de Israel, o rei ungido de Israel, e a ideia de que essas nações ao redor, eles desprezam o rei ungido, eles desprezam o rei de Israel. E a ideia de que, portanto, é de que Israel ali é retratado como uma pedra rejeitada pelas nações ao redor. E lá no 22, aí o salmista diz, olha, a pedra rejeitada, aquela que fora rejeitada, ela será a pedra angular. A ideia de que Deus ali faria com que esse rei ungido rejeitado fosse colocado numa posição de destaque. A gente sabe que esse rei ungido apontava para Cristo, né? Então a ideia de que esse rei ungido, rejeitado pelas nações ao redor ali, ele de fato seria colocado numa posição de destaque. De fato, esse rei ungido, um dia, como Cristo fará, julgará as nações. Será colocado numa posição de destaque. Esse é o contexto do Salmo, tá? 118. Mas, basicamente, é interessante a gente entender a ideia dessa pedra, né? Que pedra é essa pedra angular aqui? Eu trouxe uma imagem para a gente aqui. Basicamente, uma pedra angular era uma pedra muito utilizada nas edificações da época, nas construções da época, também chamada de pedra de esquina, né, também, que era colocada ali na esquina, de fato, né, de uma construção. Era a primeira pedra assim colocada, de modo que a partir dessa pedra toda a construção seguinte fosse desenvolvida, né? Ela era uma pedra que servia de medida de sustentação ou de alinhamento, né, para o resto da construção. De modo que toda a construção se baseava nessa pedra. Essa a ideia aqui, né? Tudo se resumia, se alinhava, né, a essa pedra aqui, né? Então a ideia, basicamente, ao se referir a si, né, Jesus como a pedra rejeitada, né, a ideia de que esse Jesus rejeitado pelos líderes religiosos da sua época, ele seria, de fato, a pedra principal de sustentação do novo edifício que seria construído por judeus e gentios, que é a Igreja do Senhor. A igreja seria solidificada, sustentada, medida, alinhada com base nessa pedra, com base em Cristo, a pedra principal. A pedra que aqueles líderes religiosos estavam rejeitando, Jesus seria a pedra que serviria como sustentação e base de alinhamento para a igreja, né? É essa a ideia aqui. Tanto é que lá em Atos capítulo 4, versículo 11, né, Pedro, né, ele se dirige à liderança religiosa da época, dizendo assim, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Lá em 1 Pedro 2,6, ele vai dizer assim, por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Repara que o Cristo é essa pedra angular, essa pedra principal ali, que serve de sustentação, de base, né, de alinhamento para a igreja, e aí a ideia de que esses líderes estavam rejeitando essa pedra, mas essa pedra um dia seria a pedra principal da igreja. Essa é a ideia. No 12, aí fechando a parte dessa parábola, ele vai fechar dizendo assim, e procuraram prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. É interessante que, aí vai dizer no final, então desistindo, retiraram-se. É interessante que eles vão perceber que essa parábola fora proferida e contada contra eles, né? A ideia de que a carapuça caiu, né? Serviu ali, mas eles entenderam que era contra eles, né? Mas é interessante que a gente vai dizer que eles tinham medo da multidão.
a ideia de que eles sabiam que, e nós veremos isso mais à frente, eles tiravam do povo, né, o prestígio, né, o povo os admirava, a liderança em muito, e eles, temendo a multidão, temendo perder esse prestígio da multidão, eles resolvem sair, desistir ali naquele momento ali, de fazer algo contra Jesus. Eles não queriam a ideia de não perder o apoio popular, né, por isso eles se retiram naquele momento ali, né. Eu trouxe aqui algumas rápidas aplicações, né? A primeira é que essa parábola nos ensina a respeito da importância, né, da responsabilidade e da fidelidade que nós devemos ter para com as coisas que Deus nos confia e nos dá, né? Deus, ele nos confia bênçãos, nos dá bênçãos, nos confere privilégios, né? Por exemplo, um trabalho, filhos para criar, né, ou mesmo dons espirituais. Nós devemos, portanto, usar essas coisas para a sua glória, né? Usar essas coisas com responsabilidade, com fidelidade, sabendo que o fruto que nós produzimos com essas coisas deve ser voltado para o Senhor, né? Se Deus nos deu um dom, por exemplo, espiritual, seja um ensino ou qualquer outro, eu devo usá-lo, né, para a edificação do corpo, né? Ou seja, eu não devo desperdiçar aquilo que Deus tem me dado e confiado a mim. Ou mesmo filhos, por exemplo, se Deus nos deu o privilégio de termos filhos, nós devemos criá-los, esses filhos, para o Senhor, para a sua glória, devolvendo esses nossos filhos para o Senhor, como aqueles trabalhadores deveriam devolver a produção para o seu próprio dono. Então a ideia é essa, né? O próprio Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer, né, que tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, né? Nós temos um trabalho, Deus nos deu um trabalho, né, e nos chamou para uma vocação, nós devemos desenvolver essa vocação para o Senhor, né, devolvendo a Ele aquilo que Ele nos deu, seja através dos dízimos e ofertas, ou seja através do nosso próprio trabalho em si, né, fazendo um bom trabalho, um trabalho de fato excelente, né, essa é a ideia. Segundo, essa parábola nos ensina a respeito da necessidade de produzirmos bons frutos, né, para Deus, né? A ideia aqui basicamente é de que a consequência natural da vida de um crente é a produção de boas obras, né? Um crente naturalmente ele produz boas obras, né? Seria muito incoerente um cristão não produzir boas obras. As boas obras, a santidade, ela é um resultado natural da vida de um cristão, né? Essa é a ideia. Meus irmãos, caminhando, portanto, agora para a segunda parte, né? Eu dividi em 3 partes, como eu disse. A gente vai ver agora aqui aquela série de perguntas capciosas que os líderes religiosos fazem a Jesus, tá? A primeira pergunta que vão fazer a Jesus aí é a respeito de se deveria pagar ou não imposto a César, se era lícito ou não pagar imposto a César, né? Versículo 13 vai dizer assim, ó: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra, né? A ideia aqui, portanto, meus irmãos, nessa primeira parte, é de que essa liderança religiosa aqui, eles vão tentar pregar em Jesus uma armadilha política. Essa é a ideia, tá? A ideia de tentar pegá-lo, apanhá-lo, né, em alguma palavra, a ideia de pregar uma armadilha, né, de fato fazer com que Jesus caísse em algum erro ali, né? Essa palavra que é usada aí no original, né, para apanhar, né, apanhar-se em alguma palavra, apanhar, é a mesma palavra que é usada muito ali para fazer referência ao apanhar de animais, né, por meio de armadilhas, né, para se pegar um rato ou um pássaro. É a mesma palavra que é usada ali, entender a ideia de pregar de fato uma armadilha em Jesus. Deixa eu dizer aí que eles enviaram a alguns dos fariseus herodianos. Quem enviou? O Sinédrio, a ideia do Sinédrio, a própria Supremo Tribunal Religioso, né, ali dos judeus, eles enviam fariseus herodianos para pegar Jesus em algum erro, né? A pergunta que a gente precisa fazer, responder é quem eram esses grupos, né, fariseus e herodianos, né? Fariseus, eles eram um grupo religioso daquela época, né, e eles eram muito conhecidos pela rígida guarda ali da lei, né, ainda que de maneira legalista aí. Mas o que nos interessa aqui é que os fariseus eles eram contrários ao domínio romano. Os fariseus eles eram contrários a César e também, principalmente, ao imposto, que é o tema aqui da passagem. Os fariseus eram contrários a essas coisas. Por outro lado, ali quem vai junto com os fariseus são os herodianos, né? E os herodianos, eles são um grupo político, né? A ideia aqui dos herodianos, eles eram um grupo político que recebiam benefícios do governo. Eles eram aliados de Herodes Antipas, né? Que por sua vez ele era apoiado pelo imperador. Então, os herodianos eles eram um grupo político que recebiam benefícios do governo, né? E o ponto principal aqui era de que os herodianos
ao contrário dos fariseus, eles eram favoráveis ao domínio romano. Eles eram favoráveis a César e favoráveis ao imposto. Então é interessante como que esses dois grupos, né, totalmente contrários, né, e opostos, eles se juntam, eles se aliam, eles se dão as mãos para tentar pegar Jesus. Então reparem que a ideia é aquela frase antiga, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Então reparem que eles se juntam, mesmo sendo tão opostos, tão diferentes, pensavam de maneira tão diferente, eram inimigos entre eles, mas como Jesus era um inimigo em comum e maior ainda, eles se juntam, se aliam para tentar apanhar Jesus e vão pregar ali uma armadilha, né, em Jesus. Que armadilha era essa? Né? Aí o versículo 14 vai nos mostrar. Vai dizer assim, ó, chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. A gente faz uma pergunta. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? É interessante, meus irmãos, que eles, reparem a maneira como eles se aproximam de Jesus, né? Eles vão se aproximar de Jesus com uma bajulação, né? Com uma lisonja muito grande. Eles vão dizer assim, olha, sabemos que és verdadeiro, que não te importas com quem quer que seja, não olhas a aparência dos homens, que segundo a verdade ensinas o caminho de Deus. É interessante que eles vão tentar provocar aqui a simpatia de Jesus. Eles vão tentar provocar ali o ego de Jesus, né? Eles vão tentar ali seduzir Jesus. O problema é que eles não entendiam que Jesus não era como eles. Essa armadilha, essa maneira bajuladora de se aproximar de alguém, funcionava para alguém como eles. Eles cairiam nessa bajulação. A ideia de que eles pensam que Jesus é como eles. Jesus se sentiria seduzido ali e ficaria desarmado com essa bajulação ali. Mas Jesus não era como eles. Então Jesus, lá na frente, vai dizer que Jesus percebeu a hipocrisia deles. Reparem que eles tentam usar de um jeito de se aproximar de Jesus de maneira bajuladora, ali, tentando desarmar Jesus de alguma forma, ali, ganhar território, ali, como se Jesus fosse alguém como eles. Né? E reparem que tudo que eles disseram de Jesus já é verdadeiro. Né? Jesus, de fato, ele não se importava com quem quer que seja, ele não olhava a aparência dos homens. Eles falam a verdade, mas de maneira bajuladora. E Jesus vai perceber a hipocrisia deles. E a pergunta que eles vão fazer é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não pagar? A ideia aqui, meus irmãos, é de uma armadilha política, como eu já falei. Né? Se Jesus dissesse que sim, reparem que ali tinha dois grupos, né? Fariseus contrários ao imposto e a Roma, contrários a César, e de fato ali, o outro grupo ali, os herodianos, eram a favor do imposto de César e do Império Romano, do domínio romano. Se Jesus dissesse que sim, né, que eles deveriam de fato pagar o imposto, Jesus seria acusado pelos fariseus ali de traição e de apoio ao Império Romano, de apoio a César. Mas se Jesus dissesse que não, ele seria acusado pelos herodianos de quê? De insurreição, de rebelião, de causar uma insurreição contra Roma, de provocar uma rebelião. Então reparem que a ideia é de colocar Jesus contra a parede, deixar Jesus sem resposta. É essa a ideia e a intenção desses líderes religiosos. Os fariseus acusariam de traição, né, de apoio, de aliança com Roma, se Jesus apoiasse os impostos, mas os herodianos o acusariam, caso Jesus não apoiasse, de insurreição, de provocar uma insurreição, uma insubordinação, uma rebelião contra Roma. Né? E aí Jesus ele vai dar a sua brilhante resposta. Né? Olha lá, no versículo 15, ele vai dizer assim, ó, mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é essa efígie e inscrição? Responderam, de César. É interessante, meus irmãos, que Jesus pede ali uma moeda, né, um denário. Basicamente, um denário era uma moeda ali da época, né, que é equivalente ali a um dia de trabalho, de um trabalhador comum ali. E esse denário era um denário utilizado para pagamento de imposto da época ali, né? Jesus ele pega essa moeda, né, trazem a ele pega essa moeda, né, e ele faz duas perguntas ali em uma só, né, de quem é essa imagem e de quem é essa inscrição. Existe uma imagem ali na moeda, num denário ali, e com uma inscrição, né? Que imagem era essa? Que moeda era essa? Essa aqui. Muito provavelmente era essa moeda aqui. Essa aqui é uma moeda do primeiro século. Aqui você tem aí, de fato, a imagem de César. E aqui você tem uma inscrição aqui ao lado. E aqui também você tem outra inscrição aqui. Basicamente, nessa parte da, digamos, cara aí, né?
você tem a imagem de César e a inscrição aqui está em latim, mas a tradução é Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Tá? E lá de cá tem uma máximo pontífice, né? A tradução que seria algo como sacerdote supremo, o supremo sacerdote, né? Basicamente, essa moeda aqui, muito provavelmente Jesus tenha segurado, né, e mostrado ali aquela liderança ali da época ali, né? Vamos lá, qual a ideia aqui? Reparem que pela inscrição, pela maneira como o César, né, que ordenava, né, que se cunhassem as moedas, reparem que pela própria inscrição, você via que César ali, ele reivindicava para si não apenas a lealdade tributária ali, no caso, né, não apenas os impostos, mas também ele reivindicava a lealdade religiosa, culto. Ele se refere como um sacerdote supremo, como o filho do divino Augusto. Então a ideia de que o César, os imperadores de maneira geral da época, eles reivindicavam ali lealdade religiosa, culto religioso, né, adoração. Então a ideia de que se Jesus apoiasse os impostos ali, respondesse que sim, os fariseus também o acusariam de idolatria, né, de idolatria também e de apoio a essa divinização de César. Jesus seria acusado de blasfêmia, inclusive. Então Jesus, reparem como que eles foram inteligentes na sua maneira de se aproximar de Jesus. Não tanto assim, como veremos, Jesus é mais ainda, né? Mas reparem que eles tentam deixar Jesus, de fato, ali contra a parede ali. Se Jesus dissesse que sim, é como se Jesus estivesse apoiando isso aqui, né? A inscrição que apoiava ali a divinização de César. E Jesus vai dizer assim, ó, a resposta dele vai dizer lá no 17. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E então vai dizer, e muitos se admiraram dele, né? É interessante que a resposta de Jesus é como se fosse assim, olha, sim, paguem os impostos. A César era devido imposto, lealdade tributária, ok. Mas o que César reivindica, que é adoração, que é culto, que é o reconhecimento da sua divindade, isso não, isso dai a Deus, porque dai a Deus o que é de Deus. Então repara que Jesus ele separa as coisas. É como se ele pudesse apagar ali aquelas inscrições ali na moeda e falar, aqui, ó, aí sim, deu certo. Mas Jesus ele separa. De fato, César tinha direitos, né? O Estado, de maneira geral, ele tinha direitos tributários, né, para com o povo, né? Mas César não tinha direitos religiosos, né, espirituais, né? A César não se deveria dar adoração, culto, essa a ideia ali, né? Então, qual foi partindo disso, né, Jesus, com essa resposta, os herodianos, por sua vez, né, não poderiam mais acusar Jesus de insurreição e rebelião. Por que não? Porque Jesus disse, dai a César o que é de César. Os herodianos não poderiam mais acusar Jesus de provocar a insurreição. Jesus está favorável ao imposto, está favorável ao tributo. Tributo é correto, essa é a ideia. Então os herodianos ficam sem resposta. E aí os fariseus também, uma vez que Jesus separou as coisas e disse, dai a Deus o que é de Deus, adoração a Deus, os fariseus não mais poderiam acusar Jesus de idolatria, de blasfêmia. Então essa de Jesus, ele desarma os seus opositores com a sua resposta. Ele separa as coisas, né? É essa a ideia aqui. É interessante que hoje você vê, trazendo aqui uma contextualização para a gente, né? Dependendo do espectro político que nós vivemos, você vê até hoje há uma divinização do Estado, né? As pessoas olham para o Estado, né? E tratam o Estado como se fosse um Deus, né? Como se fosse algo divino, né? Você vê as pessoas tratando ou dando ao Estado, ou esperando do Estado, algo que só Deus pode dar. As pessoas tratando ou políticos, ou partidos políticos, ou próprios políticos mesmo, como um Deus, como alguém, tratando como se houvesse ali uma instância salvadora, né? Uma instância de salvação. As pessoas esperando da política algo que só Deus pode dar. A salvação, isso aí somente Deus pode trazer para nós. Então, reparem que o próprio Estado ele tem, por vezes, reivindicado essa autoridade, né? Essa falsa autoridade religiosa, quando ele tenta ditar, por exemplo, a maneira como nós devemos educar nossos filhos, a maneira como o Estado, às vezes, se intromete em esferas que não lhe são próprias, né, da sua competência. Você vê até hoje o Estado tentando reivindicar uma autoridade religiosa, mas que não lhe pertence, que não lhe é devida. Né? O Estado tem a sua esfera, né? O Estado tem as suas atribuições legais, mas a Bíblia as descreve de maneira bem categórica, ali, né? Limitada. Ali. Por exemplo, uma das atribuições do Estado é manter a ordem e punir o mal. O Estado tem essa função. Lá em Romanos 13 vai dizer exatamente isso. Né? Eu vou ler aqui para a gente entender essa atribuição legítima do Estado. 13, 1 a 4 vai dizer assim, ó,
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, repare que o Estado tem essa função de promover a paz, de punir o mal, de manter a ordem. Essa é a ideia. A segunda aí, atribuição do Estado, né, é prover a paz e a segurança. Isso está lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2, vai dizer assim, ó, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Aliás, vai dizer assim, ó, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Ele fala de vida tranquila e mansa e diz que nós devemos orar a Deus para que as autoridades proporcionem isso, né? E, por fim, né, em terceiro lugar, você vai ver que uma das atribuições do Estado é a própria cobrança de imposto, né? Lá em Romanos 13, 6 a 7, Paulo, escrevendo os Romanos, vai trazer essa atribuição legítima do Estado, que é cobrar imposto. Lá vai dizer assim, Romanos 13, 6 a 7. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Ele vai dizer assim, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Para que a Bíblia ela não é contrária ao pagamento de impostos. Nós devemos pagar impostos. Jesus mesmo disse, né? É César o que é de César. Nós sabemos, né, que há uma grande carga tributária, né, exagerada, né, que o Estado, por vezes, impõe sobre a sua população, a sua nação, que, de fato, isso não é agradável, né, àqueles que estão, né, aos cidadãos, de maneira geral. Mas isso não significa que o imposto, por si, agora é errado. Não, o imposto continua sendo uma ordenança das Escrituras. Né? Pagar impostos é algo que a Bíblia não é contrária a isso. Essa é a ideia. Mas o ponto de Jesus aqui é dizer que o Estado tem essa atribuição, sim, de cobrar impostos, nós devemos pagar os nossos impostos, mas o Estado tem as suas reivindicações limitadas, ele tem a sua esfera de atuação. Aquilo que é de ordem espiritual, religiosa, isso não, isso é devido somente a Deus. Essa é a ideia que Jesus separa essas coisas aqui. Tá? 18, meus irmãos, caminhando para o final, e eu vou tentar correr aqui para a gente ganhar tempo, fecho rapidinho. Ele vai dizer assim, eu vou até o 27 rapidinho, tá? Aí vai entrar a segunda pergunta ali dos líderes religiosos, agora vai entrar a figura dos saduceus, tá bom? E repare, lembra que a primeira armadilha lá dos fariseus e herodianos era uma armadilha política, né? Através da máquina estatal ali do imperador, né? Dos tributos. Agora aqui, no 18 para frente, há uma outra armadilha, mas a armadilha aqui é uma armadilha teológica, né? A respeito da ressurreição. A ideia aqui, como nós veremos, como os saduceus não criam na ressurreição, eles vão tentar ridicularizar o ensino de Jesus a respeito dessa doutrina, da doutrina da ressurreição. É uma armadilha agora teológica, tá? Essa é a ideia. 18 vai dizer assim, ó. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, vamos lá, irmão, antes de a gente continuar, quem era esse grupo, né? Quem era esse grupo, né, chamado dos saduceus, né? Saduceus, eles eram um outro grupo ali religioso da época. Eles tinham algumas características, né? Eles, por exemplo, só aceitavam a Torá, né? Eles não criam no restante ali do escrito sagrado, né? Do Antigo Testamento ali. E algo que nos é interessante é que eles negavam a ressurreição. Esse é o ponto principal aqui da pergunta deles. Eles negavam não só a ressurreição, mas a existência de espíritos, por exemplo, a alma, por exemplo, a existência de anjos, por exemplo. Eles negavam essas coisas, né? E esses saduceus, algo que também nos é interessante aqui pontuar, é que eles formavam uma aristocracia sacerdotal, né? Os sacerdotes, de maneira geral, eles eram saduceus, eles proviam dessa linha dos saduceus, né? Então, os saduceus, eles tinham um grande interesse no templo, que era onde os sacerdotes trabalhavam ali, né? E eles, portanto, tinham um privilégio. A ideia aqui, nós pontuaremos mais à frente, é de que eles eram muito privilegiados, né? Eles tinham um prestígio do povo.
né, porque eles trabalhavam ali no templo. Do templo eles obtinham ali o prestígio, a influência, o poder, né? E por que eles estão aqui atacando Jesus? Por que eles entram em cena aqui? Porque Jesus, a ideia é de que eles tinham inveja de Jesus. Jesus, ao longo do seu ministério, ele pregava no templo, né? Ele ganhava ali, ele ganhou com o tempo muita influência no templo, né? E a ideia é de que o templo é como se fosse a casa dos saduceus. E Jesus, ao ganhar popularidade, ao ganhar prestígio do povo na área do templo, ali próximo ao templo, é como se os saduceus olhassem assim com inveja. Ele está tomando o nosso território, ele está tomando, a ideia é essa, né? Então, é como se Jesus fosse uma ameaça aqui para eles. Jesus estava ali, na concepção dos saduceus, roubando a influência, roubando o prestígio que era deles, né? Essa a ideia aqui, né? E eles vão aí até Jesus com uma pergunta ali interessante, lá no versículo de número 19. Vai dizer assim: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Aqui eles vão apelar para a chamada lei do levirato, ali, né? Ali que exemplificada ali em Deuteronômio 25, né? Eu acho que eu trouxe para a gente aqui. Basicamente aqui institui a lei do levirato, né? Vai dizer assim, ó: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Basicamente aqui, meus irmãos, levirato vem de levir. Levir significa cunhado, né? A tradução é cunhado. É como se fosse a lei do cunhado. Como funcionava mais ou menos essa ideia? Segundo a lei do levirato, se uma mulher era casada com um homem e esse homem morresse sem deixar filhos, o irmão desse homem deveria casar com a viúva, a mulher que agora está assim, sem marido, para que os filhos dessa nova relação fossem considerados filhos do morto. Essa é a ideia. Há um exemplo muito claro na Bíblia, lá em Gênesis 38, com a Onã, né? Onã e Tamar, né? Ali, Judá, se eu não me engano, ele arruma uma mulher para Er, que era irmão de Onã, e aí, com o tempo, o texto vai dizer que Er era perverso perante os olhos do Senhor, e Deus mata Er, né? Er morre, esse homem morre, e aí Judá vai até Onã, que era o irmão do Er, e vai falar assim: olha, case-se com a Tamar, possua Tamar para cumprir a lei do levirato. A ideia é essa. E aí, o texto lá nos diz que Onã, ele possui Tamar, mas na hora da relação sexual, ele despejava o sêmen para fora na terra. Aí o texto vai dizer isso, né? Então, qual era a ideia? Por que ele fazia isso? Porque ele não queria ter filhos com ela, porque ele sabia que os filhos não seriam dele, seriam considerados do irmão Er, que morreu. Então, e aí o texto vai dizer lá que Deus vai matar, né, esse homem, porque ele fizeram esse tipo de coisa. Então, basicamente, a ideia é essa. Por que os filhos eram considerados do falecido? Para que o nome dele não fosse apagado da história, para que o nome dele fosse perpetuado. Essa a ideia aí, tá? Então eles vão apelar aí para a lei do levirato e vão trazer aqui uma situação hipotética para tentar pegar Jesus numa armadilha. Lá no 20 e 23 vai dizer assim: ó: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. É uma situação hipotética aqui, né? Interessante, né? Porque, segundo a lei do levirato, né, a partir do momento em que o falecido, né, o homem morresse, o irmão casasse com ela, o irmão dele casasse com a viúva, ele seria o novo marido. O texto diz que foram 7, né? A ideia é de que nenhum deles deixou filhos. Então a ideia é de que ela casou com 7, né, para cumprir a lei do levirato. E a pergunta é, olha, e lembre-se que a ideia é ridicularizar a ressurreição, essa doutrina. Então a ideia é, se existe ressurreição, como que se dará esse grande problema? Como se resolverá esse grande problema no céu, uma vez que ela será agora mulher de 7 maridos? Terá no céu ela 7 maridos? A ideia é de pressupor um absurdo. É essa a ideia, né? Se há ressurreição, logicamente há um absurdo aí de uma mulher ter vários maridos que tivera enquanto estava ali na terra, né? Essa a ideia ali. E Jesus vai responder a eles lá no versículo 24. Jesus vai responder assim, ó: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? É interessante que Jesus começa falando aqui
que o erro daqueles homens eram por causa de dois motivos. Eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus ele vai aqui comprovar aqui a falta de conhecimento desses homens das Escrituras, lá no 26 e 27 que a gente ainda vai chegar, quando ele vai usar de um exemplo bíblico ali para mostrar que, de fato, Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Ele vai mostrar nas Escrituras, que eles aqui desconheciam, aqui, como que aquele erro estava ali baseado ali, né? E também ele vai dizer que não conhecem o poder de Deus, né? A ideia de que Jesus, ele sabe, ele entende que aqueles homens não eram capazes de entender, não estavam entendendo que Deus ele é poderoso para ressuscitar. A ressurreição não é algo difícil para Deus. Deus é poderoso para trazer homens mortos e transformarem esses homens que morreram um dia em vivos novamente, né? Deus é poderoso para isso, né? E Jesus vai dizer lá no 25, né? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu, né? A ideia para Jesus é que lá no céu não haverá esse problema, não por causa da ressurreição, mas por causa da ausência do casamento. Lá no céu não haverá casamento, né? Essa é a ideia, né? Ou seja, não é que a ressurreição traz esse grande problema. A ideia de que o casamento talvez traria, né? Mas a ressurreição não. Então a ideia de que lá no céu, como nós seremos como os anjos, né? A ideia aqui, segundo alguns, é de que uma vez que o casamento, né, ele tem uma função princípio ali, né, de procriação, né, e do cuidado dos filhos, uma vez que lá no céu não terá mais essas coisas, né, a reprodução, né, e o cuidado de filhos, a ideia de que lá o casamento não seria ali, né, algo necessário, né? Essa a ideia. Então a ideia de que Jesus ele diz, olha, não terá mais, esse problema não haverá, uma vez que lá no céu não haverá de fato casamento. Então ninguém estará casado com ninguém. Então essa mulher não terá casado nem com 7, nem com 1, nem com ninguém. Porque no céu não haverá casamento. Interessante aqui um ponto, né? Que os saduceus, né? Lembra que eles eram um grupo religioso ali muito privilegiado, né? Eles estavam ali na área do templo, né? Eles do povo recebiam prestígio, né? Influência, né? Ali admiração, né? Poder. E a ideia dos saduceus, né? Alguns estudiosos pontuam isso, é que eles não criam e para eles não era interessante acreditar numa vida após a morte, porque para eles aquela situação, a realidade deles já era muito boa. Então a ideia é de que eles criam que aquela realidade não apenas era a única que existia, a realidade terrena, mas a melhor possível. Então a ideia é de que para eles não era interessante crer numa vida após a morte, porque eles tinham ali toda a influência, todo o prestígio como sacerdotes que eram do templo. Então a ideia é de que então a ideia é de que eles não queriam perder essas coisas, de que na ressurreição talvez eles perderiam essas coisas. Então a ideia, segundo alguns, é que eles preferem não crer nesse tipo de coisa exatamente para que não perder esse privilégio, o prestígio que tinham na vida terrena. Essa a ideia aqui, né? O que a gente pode aprender aqui com isso, aí caminhando para o final? É de que muitas vezes a gente pode se entristecer, né? Poxa, lá no céu não vai ter a minha amada esposa, né? Meu amado marido, né? Mas reparem que é um texto aqui nos ensina, né? Que Deus ele é poderoso para fazer da ressurreição uma realidade muito melhor, mais plena, mesmo sem a bênção do casamento. Mesmo sem essa bênção, por mais que nós possamos ficar tristes, né? Cabisbaixos por não termos a nossa esposa, né? De fato, né? Caso estejamos casados, né? Ali, a realidade da ressurreição será muito mais plena, muito mais sublime, muito melhor, ainda que sem o nosso cônjuge. Né? Essa a ideia aqui. Né? E outra questão que a gente pode aprender aqui, né, é que a ressurreição, né, essa doutrina bendita, né, ela nos conforta o coração quando, por exemplo, nós perdemos um ente querido, né, nós perdemos ou sofremos alguma coisa nessa vida, uma perda, uma doença. Né? Crer na ressurreição conforta o nosso coração. Essa ideia aqui. Né? Ou seja, a realidade lá do céu será muito maior, muito melhor. E por outro lado também, nós podemos ter uma vida aqui muito privilegiada, né? Um prestígio muito, podemos ser bons profissionais, termos uma boa, Deus nos abençoar com grandes riquezas, mas como os saduceus, devemos também ter o cuidado de não nos prendermos a essa vida, achando que essa vida é a melhor que tem. No céu, nossa vida será muito melhor do que qualquer melhor vida, digamos, né, que tenhamos aqui nessa terra. Então, que nós não nos prendamos a essas coisas, por mais que a nossa realidade seja muito boa. Né? A realidade da ressurreição será ainda melhor. Essa a ideia. Né? E por fim, Jesus vai fechar dizendo, aí eu termino, 26 e 27 vai dizer assim, ó, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhes disse,
eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. É interessante que Jesus vai citar aqui lá o relato da sarça ardente, lá de Êxodo, né? E o ponto de Jesus aqui é mostrar que, ao fazer referência ali, né, a si mesmo, né, o Deus lá com Moisés, ele vai usar os termos no verbo no presente, né? Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, né? Eu sou o Deus de Jacó. Ele não diz assim, eu fui, né? Eu era, um dia eu fui, como se esses homens estivessem mortos, né? A ideia de que, por isso que ele vai dizer, né, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. A ideia de que, de alguma maneira, né, Deus os considerava também como esses homens, né, Abraão, Isaac e Jacó, como vivos na sua presença. A ideia de que eles são testemunhos do que aconteceria depois. Eles estão ali conscientes, né? Eles estão vivos para Deus. Essa é a ideia, né? Já apontando para a ideia da ressurreição, né? A ideia é essa, né? Para os saduceus, né? A ideia, segundo alguns aqui, para eles, morreu, acabou. Acabou. Como muita gente pensa hoje, né? Morreu, acabou. Mas a ideia é de que para Deus, né? Para Cristo, para Deus, esses homens, né? Aqueles que morrem nele, né? Em Cristo, eles estão vivos em sua presença, aguardando de fato a ressurreição final, mas vivos já em sua presença. Irmãos, eu fecho aqui, portanto, o texto com algumas aplicações para a gente terminar. Vamos lá. Primeiro, devemos ser responsáveis e fiéis sobre aquilo que Deus nos confiou, procurando produzir bons frutos para Ele. Nós vimos aqui, né? Seja na igreja com os nossos dons, né? Ou em casa com a nossa família, com os nossos filhos, criando-os nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, ou em nosso trabalho, como nós pontuamos aqui também, né? A fim de devolvermos a Deus aquilo que Ele nos tem abençoado, né? Seja por meio das nossas ofertas, dízimos, ou o nosso próprio trabalho, ou criando os nossos filhos no temor do Senhor, enfim, que nós devolvamos a Deus bons frutos, né? Que nós cuidemos de fato dessa vinha, digamos assim, né? Que Deus nos confiou e tem nos confiado. Segundo, como cidadãos, temos deveres legítimos para com o Estado, entre eles o pagamento de impostos. Entretanto, não devemos a ele, ao Estado, qualquer lealdade religiosa, a qual pertence somente a Deus, como nós vimos. Por fim, como cristãos bíblicos e ortodoxos, devemos crer na doutrina da ressurreição. Sabemos que sem a mesma é vã a nossa fé. Além disso, devemos crer que a realidade da ressurreição será incomparavelmente melhor do que qualquer realidade deste tempo presente, por melhor que ela seja. Nós vimos isso também. Vamos, eu fecho nosso estudo aqui hoje.